Vamos convidar agora a doutora Cássia Queiro Tavares, enfermeira, teóloga, doutora em Teologia Sistemática Pastoral, professora adjunta do curso de Enfermagem e Obstetrícia na área materno-infantil, Saúde da Mulher, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, campus Macaé, líder do grupo de extensão em pesquisa em espiritualidade e saúde pelo CNPq, membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. É com grande alegria, um grande prazer que mais uma vez estamos aqui e que passo a palavra para a doutora Cássia Queiro Tavares para apresentar a conferência Assistência Religiosa e Espiritual, Aplicações Práticas. Boa tarde a todos, já quase boa noite. É com muita alegria que eu também acolho o convite da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da UF, dos grupos de pesquisa, e quero agradecer especialmente ao professor Enéas, o diretor dessa escola, professora Eliane, tenho um prazer enorme também de revê-la, mesmo que nesse universo virtual, professora Rose Rosa, não é, quem temos uma história aí desde o pai, lá atrás na minha formação, professora Janaína, professora Angélica também, é sempre uma alegria, e eu fiz questão de entrar desde o início, desde as 14 horas, eu estou com vocês e pretendo ficar até o final, e eu quero dizer o seguinte, que bálsamo o dia de hoje. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas me caiu como um bálsamo, e eu vou ser muito ousada em dizer que a nossa tarde de hoje, ela parece um verdadeiro retiro espiritual, tamanha a profundidade das exposições até aqui. Eu estou muito agradecida, porque é de uma beleza, de uma profundidade, né? Passamos desde os santos, e aí a minha querida da predileção, Edith Stein, até os grandes poetas da nossa história. E agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a parte talvez mais prática até dessa dimensão da aplicação da espiritualidade nos ambientes, nos cenários de saúde. Eu vou fazer aqui vamos ver aqui, eu vou compartilhar. Então, vamos ver, a Janaína vai me ajudar aqui, não é? Ver se eu consigo compartilhar, não sei se ainda. Oi? Nós treinamos ontem, né? Eu acho que ainda não foi não, né, Janaína? Eu vou fazer ainda isso. Não. Eu acho que eu tenho que pedir um monitor, não é? Ou 2 monitores? Ou um monitor apenas, talvez. Deixa eu ver aqui. Aqui está com 2 monitores. Isso, quando compartilhar, apertar de novo o Share Screen 2 vezes, o azul. Deixa eu ver se agora vai. Não sei. Eu continuo me vendo e vendo a você. Sim, só um minuto que está carregando. Está carregando? Você só me deu o sinal se está entrando o slide, por gentileza? Sim. Aqui ainda não entrou, não. Foi? Ainda não entrou o slide, não. Não entrou? Não, no momento não. Ainda não. Não compartilhou com a gente aqui ainda não. Pois é, vamos ver então o que está acontecendo aqui. Pode ser aqui, enfim. Já está aberto o PowerPoint? Tá sim. Desculpa aí a confusão. Ele não está. Ontem nós eu não sei qual é exatamente o dispositivo,
Eu tenho que fazer se é uma tela ou duas, não é? Em 2 monitores, um monitor, aqui está fazendo a pergunta. Então, quando clicar para compartilhar aqui, aí depois vai de novo no compartilhar, em azul, aí vai aparecer janela do aplicativo, na parte superior. Pois é, ele está minimizado, o meu slide. Uhum. Eu não sei se vai agora. Agora foi, só um minuto. Foi agora o slide? Foi, o slide está aqui, agora é só colocar no modo apresentação, por favor. Então tá, consegui. Conseguiu, perfeitamente. Virtuais, engraçado, a gente faz isso todo dia, quase. Perfeito, já está colocado, perfeito. Esse lugar do mundo remoto. Então, sim, vejam, assistência espiritual, aplicações práticas, e aí a gente tem um desafio enorme, porque existe aí toda uma escalonada de ciência mostrando quais seriam as melhores formas, e aí a gente tem que entender e partir do princípio de que nós estamos investindo numa ciência, numa enfermagem baseada em evidências, que a espiritualidade e a saúde hoje, ela caminha a partir de uma composição de uma ciência, né, de uma intervenção baseada em evidências, e aí isso aí é extremamente importante. Mas antes disso, eu quero saudar a todos e todas que nos assistem, né, que estão aqui conosco nessa tarde linda. É desse lugar que eu falo, a cidade universitária, no campus UFRJ Macaé. Macaé fica a 3 horas do Rio de Janeiro, né? Estamos até muito perto da Universidade Federal Fluminense, com um campus aqui próximo, também o campus central em Niterói. Enfim, nós temos aí uma aproximação quase territorial, isso é muito bom, e agora a gente fazendo essa aproximação na área da pesquisa e no debate, na discussão acerca da espiritualidade. Então, quando a gente pensa, eu gostaria de inicialmente partir do princípio de que a gente precisa entender e dizer em que momento a gente pode falar que a assistência espiritual está sendo dada. Eu vou tentar trazer para vocês todos uma reflexão, talvez até num tom mais leve, um pouco mais leve, no sentido de que como é que tem sido a minha experiência na aplicação concreta da espiritualidade enquanto uma praxe de cuidado, uma prática de cuidado. E aí, F.T. Sperandio diz o seguinte, em termos de nomenclatura, há várias formas de se nominar o cuidado espiritual, né? E hoje, essa pesquisa recente, na literatura clínica em português, a gente pode encontrar várias nomenclaturas, não é? Não existe uma uniformidade na expressão, e vocês vão ver adiante o quanto isso também vai se desdobrar em abordagens. Então, a gente pode falar em conforto espiritual, cuidado das necessidades espirituais, dimensão espiritual do cuidado, assistência espiritual, espiritualidade na prática do cuidar, aspectos espirituais do cuidado, espiritualidade no cuidado, cuidado na dimensão espiritual, intervenção espiritual, pastoral e cuidado pastoral. A gente entende que, de alguma maneira, essa prática, essa intervenção, essa assistência espiritual, ela vai transitar em 2 universos. Ela transita no universo mais voltado para a religião e para a religiosidade, e ela também transita no universo da espiritualidade propriamente dita, enquanto uma dimensão ontológica, existencial do ser humano, uma das nossas dimensões. E aí, nesse sentido, a gente encontra um espaço bastante aberto e muito tranquilo entre pessoas que se autonominam sem religião, ou agnósticos, ou ateus, ou enfim, aqueles que colocam-se no lugar do não ter fé, né? Embora a gente possa entender que a crença, a fé,
ela não está apenas diretamente ligada ao dado da espiritualidade. Espiritualidade, perdão, enquanto religião, religiosidade. Então, é muito mais profunda. A gente ouviu falar de Viktor Frankl, a gente ouviu Edith Stein. Então, esses argumentos, essas bases, as bases da filosofia vão nos levar a essa constatação de que a gente não precisa estar apenas na esfera da religião e da religiosidade, entendendo que são expressões distintas, que se conjugam e mediam-se uma a outra, né? Media-se uma a outra, isso é importante. As religiões são aspectos de mediação importantes, mas se elas não estão na vida do indivíduo, ainda assim, essa pessoa é um ser espiritual, é um ser capaz de fazer conexões. E aqui, o enfrentamento religioso espiritual, assim a gente vai chamar, na realidade, é o uso construtivo de crenças ou práticas durante um momento adverso para reduzir o sofrimento ou para ressignificar a situação. Aqui a gente está usando Saad de Medeiros, e eles vão trazer em artigos bonitos demais, profundos, artigos bastante atuais para nós, trazer que a busca, nesse momento, ainda maior, de estar diante de pessoas numa situação de hospitalização, ou mesmo em seu domicílio, mas numa circunstância de adoecimento, o que se busca com a intervenção religiosa espiritual seria, na verdade, a possibilidade de reduzir o sofrimento, mas não reduzir da forma a tirá-lo ou negá-lo, mas muito mais levá-lo ao componente da resiliência, como nós ouvimos aqui, e muito mais para, na resiliência, encontrar no sofrimento uma forma de ressignificação e dar sentido novo. Dar sentido novo. Quem dá sentido à vida é aquele que a tem. Os sentidos, o sentido das coisas que eu tenho, que eu vejo, quem dá sentido sou eu. Então, é muito importante, num aspecto de adoecimento, eu perceber que eu posso olhar esse adoecimento, sofrer esse adoecimento, passar por esse adoecimento, trazendo um componente novo, revisitando questões internas, revisitando as minhas relações, revisitando os meus projetos, revisitando, na verdade, a minha própria vida. Então, continua Saad, os serviços de internação, eles devem investir em ações que possam apoiar os recursos religiosos espirituais e buscar formas para atender essas necessidades especiais. Isso pode fazer com que os pacientes tenham elementos para uma estratégia de enfrentamento eficiente. Por que eu trouxe esse argumento do Saad Medeiros? Porque, na verdade, hoje, o que se espera é que todas as instituições de saúde possam abrir espaço para as intervenções e as assistências, o cuidado espiritual religioso. Não apenas feito, como vamos ver, pelo profissional de saúde que tem legitimidade para isso, mas também como alguma coisa que pode ser oferecido como uma estrutura capaz de dar conta, ao menos ajudar a dar conta aos aspectos relacionados ao enfrentamento do adoecimento e a busca terapêutica, intervenção, os cuidados de uma forma geral. Então, Saad, ele coloca da seguinte forma, né? Existem pelo menos 5 razões que justificam o investimento em programas de apoio religioso institucional, espiritual. A gente tem visto isso se espalhando no Brasil. Eu tenho uma experiência muito grata, muito feliz, quando eu fui enfermeira no INTO, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro. Lá eu participei da política de humanização, e na política de humanização eu me debrucei junto com o Comitê de Reconforto Espiritual e Religioso, CRER, que nasceu também de uma parceria com o NAVE, que é um núcleo
de assistência espiritual religiosa do INCA, do HC1, também no Rio de Janeiro. E essas experiências foram muito gratificantes, porque eu pude, em loco, perceber como se processa objetivamente as intervenções que vão além de uma aplicação de escalas validadas, que são muito importantes. Elas são mecanismos de diagnóstico e de prescrição do cuidado espiritual, não é? Um diagnóstico espiritual e uma prescrição objetiva, mas como um trabalho contínuo que extrapola a presença do profissional de saúde naquela equipe multiprofissional. Não é? Então, o INTO foi uma escola para mim. Quando eu vim para Macaé, tem 4 ou 5 anos, vim como professora adjunta aqui da universidade, eu vim com a ideia de que aqui na minha cidade, Macaé, com parcerias e relacionados ao trabalho que eu faço, pesquiso e realizo aqui com grupos de extensão e pesquisa, que a gente pudesse estender a ideia, a possibilidade de fazer esse investimento aqui também na cidade de Macaé. E eu digo que isso está em vias de realização, né? Então, é importante, porque parte desse pressuposto, né, que o investimento humano na verdade, o investimento humano, ele é um investimento cada vez mais pertinente e relevante. Eu, recentemente, numa banca de tese de doutorado pela PUC do Paraná, tem um programa de bioética, no caso, a doutora, né, ela defendia a possibilidade da presença de teólogos nas esferas do cuidado espiritual nas áreas hospitalares. E eu achei bastante interessante, porque embora a gente tenha o teólogo, eu sou teóloga, embora a gente tenha o teólogo, a gente tenha um capelão ligado muitas vezes a uma vinculação religiosa, a uma comunidade religiosa, esse serviço, esse trabalho, essa intervenção nem sempre é reconhecida. Ela fica um pouco à margem do reconhecimento, e se fica à margem do reconhecimento, a gente vai ter defasagens, né? E fica até muito difícil pesquisar nesse sentido. Mas voltando à SAAD, ele elenca esses 5 pontos, né? Primeiro que ele coloca que o bem-estar religioso e espiritual é prioritário durante uma internação, e é verdade. A apreciação religiosa e espiritual é um padrão para acreditação hospitalar. Isso aí é um avanço importante, especialmente em instituições fora do Brasil. E aí a gente tem os Estados Unidos, que é pioneiro nessa realização, nessa constatação. Também para desfazer, chamam os autores, mal entendidos religiosos espirituais que afetariam o tratamento, muitas vezes desencontros de linguagem, desencontros na comunicação de notícia difícil, desencontros no necessário apoio, contínuo apoio do cuidado ao paciente, não é? Pacientes querem uma perspectiva religiosa espiritual da instituição. É muito importante isso, a gente tem pesquisas mostrando que os pacientes ficam um pouco mais reconfortados quando eles sabem que a instituição pode apoiá-los e estender esse apoio também às suas famílias. Muitos pacientes, as maiores dores que se apresentam, as maiores queixas, em muitos pacientes hospitalizados, é o medo que eles têm do desamparo às suas famílias. Isso aí é um fator real. Então, quando a gente pensa e percebe que essa instituição é capaz de promover, não é, reconforto, promover apoio, se tem claro isso, se tem muito claro que os comitês, os grupos de assistência espiritual, religiosa, eles são instrumentos eficazes que vão proporcionar qualidade e bem-estar à família e ao paciente. E os custos também poderiam ser reduzidos com apoio religioso e espiritual. E de que maneira esses custos podem ser reduzidos? Pesquisas também informam, mostram que o nível, né, o tempo de hospitalização está reduzido,
né, a permanência nos leitos, ela se reduz em tempo, e redução de internação no hospital é redução de custo. Isso aí, dentro de um processo econômico, isso aí faz toda a diferença. A gente não pode deixar de pensar, de perceber essa realidade. Então, assistência espiritual e religiosa nesses cenários, tanto hospitalares como os domiciliares, eles são recursos fundamentais diante de escolhas e aceitação por parte de pacientes e seus familiares, nas intervenções clínicas e cirúrgicas de um modo geral. Atenção, aqui a gente não está apenas se relacionando ou falando de pacientes que estão em cuidados paliativos ou que têm uma doença grave, irreversível. A gente está falando de todo aquele indivíduo que vai se hospitalizar, que por uma situação ou outra, inclusive situação cirúrgica, o INTO, a realidade do INTO, na sua maioria eram cirurgias eletivas, são cirurgias eletivas, né? Mas muitas vezes, por tratar-se de cirurgias de traumatologia, ortopedia, muito tempo, às vezes esse paciente permanecia internado no leito, não é? Longe da sua família 2, 3 meses, muitas vezes, fora de seus estados, é um centro de referência nacional, então pacientes que vinham do norte do Brasil, do sul do Brasil, enfim, né? Mas essa assistência espiritual pode ser destinada a famílias e pacientes, não é? Como eu já dizia, intervenções cirúrgicas e clínicas, de um modo geral, mas também em relação a cuidados paliativos, instituição de longa permanência, hóspice ou cuidados de fim de vida. Quando aqueles enfrentam essas escolhas, recebem cuidados espirituais e religiosos, eles são mais propensos a escolher de conforto, né, a escolha de cuidados de conforto em vez de cuidados agressivos. Então, é muito importante isso. Muitas vezes o sinal, o caminho da esperança está numa boa escuta, numa escuta ativa, numa escuta compassiva, numa escuta cheia de compaixão, de ternura e de empatia, capaz de reduzir o desânimo, a desesperança, os medos, a ansiedade, o estresse e todo tipo mais de interpelação, de intercorrências da dor. Esperandio e Leger, agora em 2020, um artigo que eu gostei muito, eu tive acesso a ele esses dias, preparando essa fala para vocês hoje, diz o seguinte: depois de uma vasta pesquisa, eu achei muito bom, eu recomendo esse artigo, está na minha referência aqui, diz que não ter sido encontrado nenhum estudo no Brasil sobre capelania no contexto dos cuidados paliativos. Eu falava anteriormente sobre os cuidados paliativos. Então, as capelanias, eu estou saindo de um curso de especialização em cuidados paliativos e tanatologia, e a gente vê que nas equipes multidisciplinares existe a presença desse cuidado e se solicita a presença de um capelão espiritual, mas isso ainda é um número muito pequeno, não reconhecido, muito reduzido, né? Algumas buscas para confirmar isso resultaram na captura de trabalhos sobre capelania e cuidados paliativos, ou cuidado espiritual e paliativos, não é? E diz a Esperandio, embora vários estudos mencionem o termo cuidado espiritual, percebe-se não haver suficiente clareza sobre o seu sentido e aplicação. Então, talvez esta seja uma das razões que explique o fato dos estudos não abordarem se o cuidado espiritual é algo a ser praticado por toda a equipe de cuidados paliativos e de que modo este deve ser realizado, ou seria prerrogativa de alguma especialidade, como alguns vão apontar para isso, inclusive para teólogos. Então, até que ponto o capelão espiritual, ele precisa ser, essa é a pergunta e serve para a nossa reflexão, ele precisa ser um capelão
direcionado, isso é uma tradição, a gente tem a história da capelania, tem tradição de cunho religioso, mas até que ponto a gente não pode ter a presença de um leigo, de uma pessoa devidamente, legitimamente preparada para estar no lugar do reconforto espiritual religioso, não é? Então, a equipe multidisciplinar tem, em geral, dificuldades variadas em diferentes níveis para lidar com conteúdos próprios dessa dimensão. Esse é um fato, não é? Cada vez mais os profissionais, sobretudo os profissionais da saúde, estão se preparando para encontrar-se com esse lugar da espiritualidade. Mas nós sabemos que não é fácil, não. Porque falar sobre espiritualidade, tocar no argumento, tocar no lugar da espiritualidade, é tocar na nossa finitude, é tocar na essência daquilo que nós entendemos, compreendemos sobre a morte e o morrer. E não é fácil falar sobre a morte. Não é fácil tocar na morte do outro. Tocar na morte do outro toca na minha morte. Tocar no sofrimento do outro toca, espelha o meu sofrimento. E daí a gente vai alongando essa conversa, né? Mas não é um lugar muito confortável, a gente sabe disso, né? Por isso, eu fico muito feliz ao saber que já se pensa e já se tem efetivamente disciplinas de espiritualidade em estricto senso, né? Eu invisto na área da graduação, nós precisamos colocar nos nossos currículos, na formação do profissional de saúde, esses temas relacionados a sofrimento, à espiritualidade, ao sentido da vida, né? A questão da morte, do morrer, né? Dos nossos lutos, do luto. Nós precisamos tocar nesse lugar, porque vida e morte para nós profissionais de saúde é o lugar do trabalho, é o lugar do trânsito, da nossa existência profissional, mas não é o lugar do conforto para os nossos diálogos. Então, e como deve ser oferecido esse reconforto espiritual? Volto para Saad de Medeiros, né? Primeiro, um treinamento a fim de sensibilizar-se e reconhecer o sofrimento espiritual e religioso. E aí vamos pensar em dor total, não é? Essa expressão, dor total, ela é muito conhecida para nós, e aí a gente relembra Elizabeth Kubler-Ross, Cicely Saunders, nomes importantes, paradigmáticos para esse tipo de assunto para nós aqui. Uma escuta empática ativa, escuta qualificada e acolhimento, aí recordamos a Política Nacional de Humanização, de 2003, e aí hospitalidade, interesse, preocupação, reafirmando respeito, aceitação e compaixão, uma compreensão abrangente da pessoa em angústia, né, promova uma atenção que independa das crenças daquele que é assistido, isso é muito importante. O nosso código de ética, eu sou enfermeira, o nosso código de ética é muito claro, a Constituição Federal do Brasil é clara sobre a liberdade religiosa, a expressão livre da sua fé, da sua religiosidade, mas nós precisamos entender que aquele a quem eu cuido, eu não olho a religião dele no sentido de olhar com um pensamento de julgamento, eu o acolho. E eu preciso entender, assim eu tenho procurado viver, que a expressividade religiosa do outro me faz viver melhor a minha religião. A expressão religiosa do outro desponta em mim um desejo de me comprometer ainda mais com a minha fé, com a minha adesão, com a minha confissão religiosa. Isso é muito bonito, é importante, porque é o caminho do diálogo, é o caminho da empatia, é o percurso da alteridade, não é? Como Manuel Levinas vai nos ensinar. Então, a alteridade é construída quando eu percebo que o outro é distinto de mim
E a religião do outro, a religiosidade do outro, a espiritualidade do outro, deve ser ponto de apoio para que eu viva mais e melhor, profundamente, a minha própria experiência de fé ou de espiritualidade. Então, durante a avaliação, não é, é importante pensar, não é, que esse interventor, não gosto da palavra, não é essa palavra, mas esse é aquele que cuida, o cuidador, né, no sentido mais lato da expressão, ele vai explorar o bem-estar, as necessidades e os recursos daquele a quem ele assiste, né? Então, e não vendo, independendo das crenças, da cultura, independendo das escolhas, e aí a gente tem, infelizmente, a gente tem um Brasil discriminatório, preconceituoso, e a gente tem que superar isso, não só nos aspectos da religião, da religiosidade, da fé, nos aspectos da sexualidade, enfim, tantas outras questões relacionadas, né? A identificação de valores culturais e religiosos, né? Com o paciente, vai discutir mecanismos de enfrentamento, estimulando o autocuidado, é importante. Ele ainda vai trazer esse artigo que é necessário, pelo viés do cuidado espiritual, sobretudo nos ambientes hospitalares, a constituição do relacionamento, né, que faz companhia de apoio e consultoria ética. A gente tem algumas unidades hospitalares, você tem os comitês de bioética, são pouquíssimos no Brasil, infelizmente, mas para darem apoio, inclusive, na construção das diretivas antecipadas de vontade, na orientação sobre o testamento vital, na condução de, muitas vezes, as extubações paliativas, tem N elementos, fatores do cuidado, sobretudo diante daquelas pessoas que estão em fim de vida, em terminalidade, ou pessoas que têm a sua vida de maneira muito fragilizada, e quais são as escolhas que eu faço a partir dali em termos de priorização de intervenção. Como eu vou também ajustar essa família, como eu vou cuidar dessa família, como eu vou fazer o ponto de apoio no sentido de promover o máximo de conforto. A gente está falando aqui de conforto para que a pessoa, o paciente e a sua família possam viver esse momento existencial, muitas vezes de proximidade da morte, com o máximo de ressignificação, com o máximo de conforto e com o máximo de possibilidade de resgates para o perdão, resgates para as reconciliações, as reaproximações, ou às vezes até algumas rupturas importantes, necessárias para que esse processo continue. Então, é muito importante que aquele que cuida, aquele que assiste espiritualmente tenha isso muito claro e muito presente na sua intervenção. Então, veja, quem pode realizar, não é? E quem realiza de fato, né? A gente tem aí um caminho aberto aos profissionais de saúde, mas eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui. A professora Silvia, logo no início da sua fala, abertura do dia de hoje, que exemplaridade, né? Brilhante, porque ela falou que nós, profissionais de saúde, a gente precisa resgatar questões que estavam lá na base, né? A comunicação, o amor, né? Então, são questões lá da base, a empatia, a possibilidade compassiva, de compaixão. Isso tudo está em nós, está presente em nós, profissionais de saúde. Mas muitas vezes deixamos distanciados ou achando que esse olhar espiritual religioso cabe a um outro. Chama o padre, chama o pastor, chama o pai de santo, chama o rabino, enfim, chama o monge budista. Não, é também deles, eu vou chegar lá. Mas o profissional de saúde, ao menos, precisa perceber
e abrir espaço, não dificultar, abrir caminhos para que esse processo aconteça e ele seja facilitado no ambiente da assistência. Líderes religiosos, sim, muitas vezes esses líderes, eles são, na verdade, eles são verdadeiros parceiros do nosso trabalho de comitês e de núcleos de atenção espiritual religiosa, ou assistência, né? Eles são verdadeiros parceiros, porque através deles a gente pode fazer aí uma aproximação com os voluntários. A gente tem também os capelães, né? Eles são, pode ser aquele que já tem a sua profissão estabelecida. Eu conheço hospitais que você tem, de fato, o capelão presente. Outros, o capelão é convidado a dar atenção, a atender um paciente que precise, que faça requisição do serviço. Outros lugares, como nos Estados Unidos, a capelania hospitalar é uma profissão. E aí a gente precisa construir caminhos de formação para essas competências. E a gente também está falando aí com um grupo enorme de voluntários que passam por treinamento específico e voluntários pessoas que tenham o perfil adequado. E aí eu vou chamar atenção para uma coisa. Qual é o principal perfil adequado para ser um voluntário de conforto espiritual e religioso? Ao menos, não ser prosélito. Na verdade, a religião desse voluntário é o que menos importa. A experiência que eu tenho no comitê que eu fiz parte, que nesse momento eu estou elaborando aqui na minha cidade, a gente deu uma parada por conta da pandemia, né, mas estamos fazendo trabalhos internos, né, de preparação para que isso seja implantado em um hospital público aqui da rede municipal. A primeira coisa é que esse voluntário tenha o coração da compaixão, o coração aberto. Que viva muito bem a sua religião, ou se não a vive, que tenha muito claro qual é a sua, como é que ele compreende, se autocompreende na sua dimensão espiritual e invista nisso. Porque esse é talvez o maior dos desafios, preparar pessoas que estejam destituídas do lugar de fazer com que o outro aceite a sua religião, ou queira viver a sua religião. O outro é livre. A religião é mediação. E há um momento em que a religião precisa esperar, porque nem todos os nossos pacientes, eu falo isso com muita tranquilidade, porque é a experiência que eu tenho, nem todos os pacientes estão prontos para um discurso religioso. Muitas vezes eles estão recusando, eles estão rejeitando. O lugar do cuidador espiritual, do assistente espiritual, é o lugar da escuta. É o lugar do acolhimento sem juízo. É o lugar da sensibilidade. Como eu posso fazer para ajudar aquele outro, aquele doente, aquela família, a ressignificar o seu processo existencial, esse processo nesse momento. Então, isso aqui é muito importante. Aqui eu não vou citar, mas existe uma lei do voluntariado no Brasil, e aí a gente inclui os voluntários espiritual religiosos, que são distintos daqueles voluntários humanitários, cada um com seu perfil, nem todo mundo tem aptidão por vocação para estar nesse lugar. Então, os cursos de capacitação, como nós damos, né, nós oferecemos o curso de preparação, treinamento, tem que perceber isso, e daí a importância das lideranças religiosas para nos ajudar nesse processo de formação desse voluntário, que são preciosos, Aqui eu quero falar um pouco, rapidamente. Esse é o meu grupo de extensão e pesquisa, o GP Saúde, o grupo de extensão e pesquisa em espiritualidade e saúde. Esse grupo, e nós somos hoje, nesse momento, eu tenho 3 professores comigo, uma, inclusive, é doutora em teologia, psicóloga, eu tenho mais uma psicóloga nesse grupo, e eu tenho alunos de graduação do curso de enfermagem, medicina e farmácia aqui no campus Macaé.
E eles estão em processo de preparação para entrar nesse viés do voluntariado espiritual religioso e capacitá-los para isso como futuros profissionais. Eu acho que esse é um caminho importante que a gente pode valorizar e investir cada vez mais com tranquilidade. E aí fica aí só a imagem da árvore, né? As raízes não aparecem, mas elas existem. Então, aqui, esse é um pouco dos objetivos da assistência, do núcleo de assistência espiritual e religiosa do hospital, onde, nesse momento, eu estou fazendo a implantação com uma equipe da própria unidade. E aí a gente tem, né, uma gama de questões, mas, por exemplo, o primeiro objetivo, oferecer solidariedade, conforto humano e espiritual, respeitando a individualidade, as crenças religiosas, como eu já falei, aqui é só para mostrar um pouco exatamente a prática, a realidade de onde eu estou nesse momento. Servir de apoio aos familiares, desenvolver ações de esclarecimento, inclusive a profissionais. É muito importante que muitas vezes esse apoio, ele chega também aos profissionais, não é? A gente viu aí a belíssima exposição do professor Roberto, não é? Roberto Almada, lindo quando ele coloca a questão do burnout, do estresse, do cuidado com os enfermeiros, com os profissionais. A gente está vivendo essa triste realidade da pandemia, que está massacrando, machucando os nossos profissionais, além de toda a nossa população vulnerável, frágil, né? Então, nesse momento, o apoio, o conforto, o reconforto espiritual religioso aos nossos profissionais também vai naquela linha, naquela dinâmica de quem cuida do cuidador. Nós precisamos olhar os nossos cuidadores, quem cuida do cuidador. No cenário hospitalar, ao se pensar a relação entre espiritualidade e saúde, entrelaçam-se cuidado e cuidador. Participantes e sujeitos de uma construção cotidiana conjunta de relações que se intercruzam, na maioria das vezes, entre o saber hegemônico do profissional de saúde, paciente, cliente ou usuário, vulnerabilizado pelas diversas realidades que o envolvem. Mas nem tudo são flores, não é? Reconhecemos que a relação humana e a prática do cuidado nem sempre apontam para um processo de humanização desejável, que valoriza a alteridade, a liberdade de expressão, as adesões, as práticas religiosas enquanto profissão de fé e solidariedade entre as partes. Eu já estou caminhando para o final, só mostrar esse leito vazio, esses leitos vazios, na verdade, é como nós gostaríamos que estivessem, vazios. Eles estão cheios, nós estamos vivendo uma realidade de muita tristeza, de muitas perdas, de muita dor. É um encontro com a nossa vulnerabilidade, um encontro com a nossa finitude, um encontro com a realidade da possibilidade de morte, desamparo e solidão. Então, mais do que nunca, esse lugar do reconforto espiritual faz-se necessário e urgente. E qual é o nosso horizonte de sentido? Isso aqui é um bálsamo, um presente para vocês, essa cena, essas fotos todas do trabalho aqui, eu as tirei, e também são fotos de família. Qual é o nosso horizonte de sentido? Olha para isso. Qual é o nosso horizonte de sentido, né? A gente vê esse mar imenso. O profissional de saúde, o voluntário espiritual religioso são facilitadores para a significação da vida, dentre outras competências. Os profissionais comprometidos com todos os aspectos que envolvem a saúde da pessoa e da coletividade podem ser mediadores no processo de subjetivação e ressignificação da vida. No dinamismo do essencial humano, desde os momentos do gestar e do nascer, nos processos de adoecimento, reabilitação, socialização, diante da morte, no luto, no ciclo da vida, no ciclo da existência. E aqui eu gostaria que vocês vissem essa cena e pensassem assim. Muitas vezes é assim que o nosso paciente está antes mesmo de ser visitado.
e que ele vai eleger se ele quer a visita ou não. Quem escolhe é o nosso paciente. Ele que vai dizer se ele quer a visita, não é de um cuidador, de um assistente espiritual religioso, de um voluntário, de um capelão, do seu religioso, enfim. Ele fica assim, muitas vezes nesse nublado, chuvoso, sem luz, sem cor que ele está. E aí a nossa presença, como aquele que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que Jesus não chegou mostrando, nem dizendo, nem fazendo milagre óbvio para o cego, mas aquele cego que mendigava a entrada de Jericó, era óbvio que ele queria ver, enxergar, levantar, comer, socializar-se. Mas Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu faça? Essa é a pergunta que a gente faz aos nossos assistidos, aos nossos doentes, às suas famílias, aos nossos colegas em sofrimento. O que queres que eu te faça? O que quer de mim? Como posso te ajudar? E aí pode brotar, lá longe, o sol. O sol nasce. A esperança se renova, a esperança volta. E é isso que nós precisamos nesse tempo de pandemia. E para agradecer a vocês, essa outra cena. E aí eu vou parafrasear a pessoa que foi citado lindo pelo professor, Eduardo Campos, e ele falou que quer olhar, Aliás, não sei se a pessoa, o Kierkegaard, já me perdi, me perdoe, professor Roberto, ou professor Eduardo, mas eu fiquei pensando nessa imagem, essa fotografia também foi feita pela minha irmã, e aí diz, quer olhar a Deus, olha a profundidade do mar. E eu espero, todos vocês, com a minha profunda gratidão, espero ter ajudado um pouquinho, eu espero que vocês, com essa imagem linda, vocês possam ver a esperança se renovar, e possam ter a certeza de que Deus nos acompanha e Deus cuida de nós, Nós cremos, acreditamos nisso e podemos levar a nossa crença, a nossa fé sem dificuldade nenhuma para os nossos serviços, para o nosso trabalho, sem nenhum conflito de consciência, desde que os nossos pacientes, suas famílias, o outro seja respeitado naquilo que ele é e naquilo que ele vive. Muito obrigado. Aqui são as referências, meu contato. Continuo estando à disposição de vocês. Obrigada, doutora Cássia Coelho Tavares, por compartilhar suas experiências tão ricas conosco, compartilhar essas fotos belíssimas, além de professora da UERJ, eu também sou enfermeira do INTO, então, de traumatologia e ortopedia, então temos várias semelhanças, E vejo as suas sementes lá no INTO florescendo. Muito feliz em ver sua palestra, que nos fala do suporte espiritual aos pacientes e hoje também estendido aos profissionais de saúde. A importância de promover esse reconforto espiritual para aqueles que estão em adoecimento. Então, muito obrigada por nos fazer pensar hoje na importância dessa assistência espiritual no nosso horizonte de sentido. Gratidão imensa por nos encontrarmos aqui novamente. Muito obrigada, um abraço em todos. Abraço, professora. Passo a palavra agora